do crente não é esta terra, não é este lugar. E Deus colocou no meu coração para falar um pouco sobre o céu, pois nós precisamos pregar sobre o céu. Há muitas pessoas que já não desejam, estão até mesmo na igreja, até mesmo tomam, ceiam, participam, mas o seu coração não está mais no céu. Talvez algumas pessoas estejam na igreja apenas com medo de ir para o inferno. Mas como o céu é real, o inferno também é real. E eu quero te dizer que se nós, como crentes, nós temos a nossa carteira de membro da Assembleia de Deus, temos o nosso talão de dízimo, o nosso carnê de missões, eu quero te dizer que nada isso te leva ao céu. O que te leva ao céu, aleluia, é por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas como assim, pastor? Sim, a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa contribuição é porque nós somos crentes, é porque nós somos salvos, mas isso não te salva, aleluia. Então eu vejo a necessidade de nós falarmos sobre o céu, o destino final, o destino do crente fiel, aleluia, pois nós estamos nos últimos dias sobre a face da terra, e muitas coisas têm vindo sobre a igreja, sobre o povo, sobre a humanidade, para tirar a atenção, quem sabe tirar a sua atenção de estar meditando de como será o arrebatamento, ou de como você vai estar, como você se preparar para o arrebatamento. Sim, até mesmo porque o Fernando falou nesta manhã, nós estivemos aqui orando, buscando ao Senhor, e nós pudemos sentir uma alegria, e eu falei para os irmãos que estavam nesta manhã, uma alegria celestial dentro da nossa alma, aonde você, com o seu dinheiro, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, você não sentirá, aleluia, mas através de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, aleluia, Ele gera dentro do nosso coração, da nossa alma, brota uma alegria celestial, a presença de Deus, a unção do Espírito Santo, aleluia, que traz alegria. Você começa a pensar, o que esta terra tem a nos oferecer? Você começa a meditar e veja que nós precisamos abortar muitas missões terrenas e preparar a nossa alma para estar, aleluia, com Jesus na glória, aleluia. Porque nós nos dedicamos tanto nessas coisas terrenas. E o Senhor falava comigo, pois olha, nós hoje vivemos numa sociedade, a humanidade está desesperada, está aflita. As pessoas andam angustiadas, afobadas. Todas as coisas têm que ser rápidas, as pessoas são ansiosas, algum projeto, algo que vai fazer não dá certo, a pessoa simplesmente, talvez pira a sua cabeça porque não deu certo, até mesmo culpa a Deus porque Deus não permitiu que desse certo. E nós estamos vivendo numa sociedade desta forma, né? Você vai em um aplicativo e pede um alimento e você quer que ele esteja em 5 minutos ou em 3 minutos, você vai no McDonald's, em 2 minutos você está com o seu lanche na sua mão para comer, aleluia. Mas eu quero te dizer nesta noite, como servo do Senhor, que para o céu não adianta desta forma, não adianta estar afobado, não adianta. Hoje nós temos tudo em nossas mãos, até foi falado aqui, hoje nem dinheiro nós carregamos, porque é tudo digital, né? O pessoal não carrega dinheiro. Hoje é no Pix, é no débito, é no celular, é no relógio. É todas essas formas. Todo mundo usa um aparelho nas suas mãos. São rastreados através disso aqui. Mas o que Deus coloca no meu coração, que toda essa inteligência artificial que está cercando a nossa vida,
Eu me lembro que a pior coisa que tinha era você ir no banco pagar um boleto. Principalmente se fosse dia da aposentadoria dos irmãos. Era aquela fila de... Hoje não existe mais. Os bancos estão fechando as suas agências, porque não tem movimento. Eu mesmo nem sei onde que fica a minha agência do Santander. Já fechou as duas que me passaram. Devido que a inteligência, a facilidade das coisas, para que você tenha conforto. Você não precisa sair da sua casa. E muitos clientes estão bem de saúde, estão com o carro novo na garagem, mas tem que assistir o culto por aquela câmera, porque não querem vir para a igreja. Mas o Senhor fala para nós, aleluia, ainda não lançaram um aplicativo para levar crente para o céu. Para ir para o céu é a oração, aleluia, e pela palavra de Deus. Para ir para o céu é pela porta da graça, aleluia. Muitas vezes nós estamos nos contaminando, deixando todas essas inteligências entrarem na nossa vida e trazer o cômodo. E nós não enxergamos. Já não sente mais falta da comunhão, de abraçar o irmão, de estar participando, de estar louvando, de estar orando na casa do Senhor, de ouvir uma mensagem ao vivo aqui. Mas o Senhor fala, você quer ir para o céu, é pela porta da graça. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Não adianta. Nós podemos usar a nossa inteligência, o nosso conhecimento, podemos usar a nossa sabedoria humana. Nós não conseguiremos entrar no céu pela nossa capacidade humana. Mas se nós consagrarmos a nossa vida, pedir a misericórdia do Senhor, para que Ele arranque o pecado do nosso coração, nós sentimos as nossas misérias, Senhor, quebranta o nosso coração, e reconhecer que não somos nada, que não temos nada nesta vida, que não temos nada nesta terra, e reconhecemos, aleluia, com certeza, nós estaremos junto com Ele, o dia que Ele vier buscar a sua igreja. Eu falava hoje pela manhã, não adianta nós termos bons templos, cadeiras confortáveis, poltronas confortáveis aqui com molas ensacadas, se nós não tivermos a unção do Espírito Santo. Não adianta nós tocarmos bem, se não tiver a presença de Deus dentro da nossa vida. Se nós tocarmos bem, tudo bem, aleluia, glórias a Deus, é lindo, mas precisamos de todas as formas, seja qual for a sua função neste lugar, tenha a presença daquele que vive e reina para todo sempre, aleluia. É pelo Santo Espírito, é pela unção de Deus, aleluia. E quando nós abrimos a nossa boca, as pessoas serão transformadas, as pessoas serão mudadas, as pessoas ouvirão que Deus está na sua vida, aleluia, glória a Deus, glórias a Deus. Mas se nós olharmos para o Evangelho, Mateus capítulo 7, os dois caminhos, 7 versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. E estreita é a porta. Aleluia. Estreita é a porta e apertado o caminho.
Porque nós não queremos renunciar. Nós queremos ser servos de Cristo. Aceitamos a Ele como Salvador, somos servos de Cristo. Mas muitas coisas não abrimos mão da nossa vida. Não abrimos mão. Mas o Senhor fala, a porta é estreita e o caminho é apertado. Aleluia. O caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Não adianta eu vir aqui para encher esse templo, encher aquela galeria e pregar uma porta grande. Venha do jeito que você está. Pode ficar com o seu pecado de estimação. Não tem problema, pode vir, permaneça aqui. Nós pregamos um evangelho genuíno, aleluia. É necessário nós abrir mão de muitas coisas da nossa vida, para nós irmos para o céu, para nós irmos ter um encontro com Jesus, aleluia. Glórias a Deus. A palavra do Senhor fala, quem vencer herdará todas as coisas. Quem vencer. Então nós não estamos uma vez salvo, sempre salvo. Não somos dessa religião. Uma vez salvo, que aceitou a Cristo, pode fazer o que quiser, que vai ser arrebatado. Não será. É preciso ter uma vida consagrada, abrir mão de muitas coisas. É necessário a cada dia que a palavra mude o nosso comportamento, que mude o nosso interior, mude a nossa mente, e é através do Espírito Santo. Mas o que nós entendemos, que hoje nós vivemos de manjares, vivemos de festa, vivemos de grandes festas, e não damos lugar à palavra de Deus. Não damos lugar, porque estamos cheios. Hoje nós conseguimos ficar 2 horas, 3 horas diante de uma tela de um telefone, ou diante de um computador, assistindo algo para satisfazer a nossa alma, e você vê que aquilo não satisfaz. Você vai perder o seu tempo, vai ficar ruim da visão, vai acontecer várias coisas, mas não vai ter alegria no seu coração, não terá alegria celestial. É algo passageiro. Você pode ir numa concessionária lá e comprar um carro, o melhor carro que você pode comprar. O que o teu dinheiro alcançar, você pode comprar. Ai, que alegria, comprei um carro novo, faz de tudo, anda sozinho. Não precisa nem de motorista hoje os carros. Mas daqui a pouco você vai olhar aquilo na garagem e vai dizer, isso não te dá alegria, isso é algo passageiro. Aleluia. Você pode comprar a sua casa, quem sabe você está morando de aluguel, ou mora com alguém, com a família, e quer comprar a sua casa. Vai comprar, vai passar o tempo. Mas eu quero que você entenda que nada disto substitui a glória dos céus. Nada disso substitui a presença de Deus. Nada disso substitui o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vemos que o Senhor, quando Ele mostra para João a cidade, aleluia, capítulo 22, versículo 6, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Porque hoje não se prega sobre o céu, não se prega sobre o arrebatamento, não se fala sobre pecado. Mas o evangelho de Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Essa palavra é verdadeira e fiel. E algumas vezes pessoas mudam de igreja, mudam de ministério, porque não pode ser falado, não pode ser cobrado. Aleluia, aleluia. Mas nós vemos nesta palavra, Apocalipse 22, 21 e 22, quando fala sobre o novo céu e a nova terra. Aleluia, glória. E nela não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira,
mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, se não é para ir para o céu, por que nós estamos aqui nesta noite? Se você não tem desejo de ir para o céu, nós estamos em um culto em família, irmãos. Hoje quase nós temos que pagar para os crentes orarem na igreja. E o que você vai fazer no céu? Se você não fala com Deus na igreja, vai falar o que lá para Ele? É uma realidade que nós vivemos hoje. Nós não queremos conversar com Deus, nós queremos conversar com os irmãos. Mas tem o seu momento. Aleluia. A minha vontade era trazer um isqueiro e falar para alguém pôr a mão e pôr um fogo e põe a mão em cima deste fogo. Quantos segundos você aguenta ficar com a sua mão sobre este fogo? 5 minutos? 1 minuto? Quantos segundos? Mas nós brincamos de ser crente, achamos que o inferno não queima, que o inferno não existe. Aleluia. Oh glória. Jesus espera uma noiva pura, santa, imaculada. Orabará, chorabaca. Aleluia. Deus não quer uma noiva suja, com as vestes sujas, rasgada, todo molumbenta, não. Ele quer uma noiva pura, imaculada, santa, com as vestes brancas. E o que vai limpar as nossas vestes, pastor Silvano, esta palavra vai limpar a nossa vida. Esta palavra vai tirar aquilo que não agrada a Deus do meu coração. Esta palavra vai afastar aquilo que não agrada a Deus da minha vida, da sua vida, meu amado. É esta palavra que vai limpar a sua vida. Por isso que eu digo, a hora que nós dermos crédito à palavra do Senhor, dermos crédito ao culto de ensino, dermos crédito à escola bíblica dominical, os nossos cultos serão melhores. Mas não, muitas vezes nós vivemos o que? De manjares, vivemos de festas, mas o coração está contaminado pelo pecado, contaminado pela mentira. Mas a palavra é dura. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras. E por 3 vezes fala: e qualquer que ama e comete a mentira. Capítulo 21, versículo 8. Capítulo 21, versículo 27. Capítulo 22, versículo 15. E hoje os crentes mentem de qualquer forma, como se fosse verdade. Mas Deus não se agrada, meu irmão. Deus não se agrada. E Deus está falando: vai ficar fora da festa. Vai ficar fora. Aleluia. É pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que nós seremos conduzidos. E eu sempre oro que o Senhor, pelo seu Espírito, conduza esta igreja, conduza este povo pelo Espírito Santo. Que Ele mova esta igreja. Esta igreja não é minha, essa igreja é do Senhor. Essa igreja é de Deus, aleluia. Essa igreja é do Senhor Jesus, aleluia. Essa igreja não é minha, não é direcionada por mim, pela minha vontade, mas é pelo poder do Espírito Santo. É Ele que zela pela nossa alma, para que nós não venhamos pecar, para que nós não venhamos errar, aleluia. Glórias a Deus. Talvez seja difícil dar glória numa mensagem dessa. Meu pai trabalhou muitos anos com farmácia.
não sei quantos anos, mas às vezes quando nós ficávamos doentes, ele dava um remédio amargo, que você fazia aquelas caretas, mas tomava e melhorava. O Senhor fala: eu corrijo a todo que eu tenho por filho, porque eu amo. Aleluia. Talvez nesse momento seja momento de dor, de repreensão, mas depois vai gerar fruto na sua vida, vai gerar alegria na sua vida, vai gerar alegria na sua família, no seu lar, no seu casamento. Oh, glórias a Deus, vai gerar alegria, glórias a Deus. Então nós precisamos ter esta comunhão, aceitar a Cristo como Salvador e permanecer e renunciar ao pecado. Renunciar ao pecado. Vamos abrir a Bíblia. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Muito conhecido de todos nós. Glórias a Deus. Hebreus 12, 1. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E eu olhando para esse versículo, aleluia, com paciência, e nós vemos pela palavra do Senhor, o que gera paciência na nossa vida? Escola dominical amanhã, irmãos. O que gera paciência na nossa vida? Tribulação. Vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 5, 3 e 4. Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Obrigado, irmã Benedita. Fiquei feliz de ver a irmã no culto hoje. Deus lhe abençoe. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Mas nós oramos: Senhor, me dá paciência e tome tribulação. Senhor, me dá paciência, tome tribulação na sua vida. Porque Deus quer educar a nossa vida espiritual. Deus quer nos preparar, aleluia, glórias a Deus. Então, lá em Romanos fala assim: corramos com paciência, aleluia. E a paciência é um fruto do Espírito Santo. A paciência é um fruto do Espírito Santo. Mas muitas vezes a nossa árvore está seca. Eu falei na sala dos jovens, acho que uns 15 dias atrás, na escola bíblica dominical. Aproveitei um gancho lá que estavam dando a aula. Eu falei assim: muitas vezes nós somos crentes que sabemos somente fazer sombra. Que é isso? Porque Jesus, quando teve fome, Ele foi pegar um fruto naquela figueira, e Ele estava com fome, e Ele chegou naquela figueira e procurou o fruto. Não havia fruto, somente folhas. Preste atenção, havia somente folhas naquela árvore. E Jesus sai dali e amaldiçoa aquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E os seus discípulos admiraram, pois a figueira secou imediatamente. E muitas vezes nós estamos com as folhas verdes. Aqui está a folha, o terno, a gravata, o sapato. São folhas. Folhas verdes. Nós estamos somente fazendo sombra na igreja. Jesus chegar para você na sua vida nesta noite: filho, me dá um fruto.
Se Jesus vier procurar um fruto na sua vida nesta noite. Aleluia. Chega, meu irmão, de fazer sombra dentro da igreja. Chega de escantar banco. Está na hora de sair da caverna. Está na hora de trabalhar para o Senhor. Está na hora de você pregar o evangelho para o seu vizinho, para a sua família. Está na hora de você pregar o evangelho no seu trabalho, na sua escola. Não seja um crente que precisa de um detetive para descobrir se você é crente ou não. Mas que as suas atitudes, as suas palavras, os seus gestos possam representar Cristo e as pessoas possam enxergar Cristo na sua vida. Nós aqui é muito fácil dentro dessas quatro paredes, como diz os jovens, dentro da caixa, ser crente dentro da caixa. Não. Nós precisamos ser crentes em todas as horas da nossa vida, em todos os momentos. Mas voltando aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço. Aleluia. Há quantas pessoas que não conseguem se limpar? Não conseguem. Pessoas enroladas. Pessoas enroladas. Não conseguem se limpar. Não conseguem deixar o embaraço. Eu me lembro, usar um exemplo, tenho 10 minutos ainda. Eu gostava muito de pescar. E sempre ia pescar. Cheguei a ir pescar 2 vezes no mês. Era muito bom. E algumas vezes nós colocávamos algumas redes no rio para pegar uns peixes. E havia alguns peixes que nós demorávamos para tirar a rede e eles, para se soltarem, eles começavam a se enrolar e faziam assim, parecia um helicóptero dentro do rio. E se embolava de uma tal maneira. E quando nós íamos tirar aquele peixe da rede, nós brincávamos e começávamos a falar o nome de algumas pessoas. É só essa para desembaraçar. É só essa que consegue desembaraçar. E começava a brincar ali e tal. Mas trazendo para a nossa vida espiritual, é necessário abandonar o pecado. É necessário abandonar o embaraço. E o versículo 2, olhando para o pastor, olhando para quem? Olhando para Jesus. Há muito crente desanimado, angustiado, perdido, porque olha para o homem. Começa a olhar para o homem, começa a seguir o homem. O homem não te leva para o céu, é Jesus que te leva. O homem apenas vai, se for o pastor, vai te orientar, mas quem vai te salvar é Jesus. Olhando para Jesus. Aonde está o seu olhar nesta noite? Aonde está o seu olhar? Onde é que você tem fixado os seus olhos? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia! Glória a Deus. Suportou, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e se assentou à destra de Deus. Glórias a Deus. Suportou a afronta. Tem tanto crente briguento que não aguenta uma palavra, já quer brigar, já quer xingar, já solta palavras. E daí, eu quero ir para o céu. Quem que nós queremos enganar? Aleluia. Quem que nós queremos enganar? Jesus. Aleluia. Glória. Quando nós vamos viajar, nós passamos lá no raio-x, no aeroporto, né? No raio-x, aí você passa ali. E
Algumas pessoas têm algumas coisas que carregam e tem que ficar, porque aparece tudo. Ah, mas tem... O Senhor conhece tudo. Não adianta. Não adianta, aleluia. O Senhor vê todas as coisas. O Senhor vê todas as coisas. Jesus enxergou a oferta daquela viúva. Alguns estavam se gabando porque deram a oferta lá. A minha oferta foi a melhor do culto. A minha oferta foi grande. Aí chegaram para Jesus. Quem foi a maior oferta? Foi da viúva, que deu apenas as 2 moedas no gasofilaço. Mas como que pode? Eu dei lá R$200 na oferta. Mas há muitas vezes, aleluia, há muitas vezes o Espírito enganador entra no coração. Ananias e Safira não precisavam mentir para Deus. E mentiram e morreram no tempo da graça. Aleluia. Se nós conseguirmos melhorar a nossa vida cristã, aleluia, nós vamos estar a cada dia mais perto do céu, a cada dia mais perto dele, aleluia. Oh glória, hoje nós choramos, nós sofremos, nós padecemos muitas coisas. Nós falamos aqui que o caminho é apertado, a porta é estreita, aleluia, mas haverá recompensa para nós, haverá. Nós lemos aqui versículo 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, oh glória, nem pranto, nem clamor, não haverá dor, aleluia, porque tudo isso já são passado. Oh glória. Então, se for necessário nesta terra padecer pelo nome de Cristo, pelo Evangelho, padeça, aleluia. Nós vemos ali, para finalizar, que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Quem são os tímidos? Os tímidos são os covardes, são os covardes, são os medrosos. Eu falei aqui no início que há muitos estão na igreja apenas com medo de ir para o inferno. Aleluia. A Bíblia fala que os incrédulos, quem são os descrentes, são aquelas pessoas que não creem na palavra. Abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras. Ah, mas eu não tenho nenhum santo na minha casa que eu idolatro. Deus conhece o meu e o seu coração. Aleluia. E para finalizar, mais uma vez mencionando que o versículo 8 fala, do capítulo 21, os mentirosos. Meus amados, que essa palavra constranja a nossa vida. Que essa palavra constranja. Aleluia. As nossas atitudes, os nossos comportamentos. Aleluia. Que você, quando participar deste pão e deste cálice, o Espírito Santo enche o seu coração de alegria do céu.
Aleluia. Enche a sua alma de prazer. Que a alegria da salvação torne a brotar na sua vida. Aleluia. Que a alegria do céu esteja sobre a sua vida. Porque quando nós aceitamos a Cristo, até mesmo, nós cantamos o hino número 1. Todo novo convertido aprende o número 1, né? Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Aí se derramava. Alegria do céu, alegria da salvação. Hoje nós escolhemos os cultos para vir, escolhemos os pregadores para ir. Eu pedi à nossa liderança, se é culto de jovem, de criança, de adolescente, culto da maioridade, estejam todos juntos, estejam todos unidos, estejam todos unidos. Aleluia. O culto não é para mim. Este culto nesta noite não é para vocês, obreiros. Esta adoração não é para nós, para alegrar. É para adorar a Ele. É para adorar a Ele. Aleluia. Todas as manhãs, de segunda a sexta, tem oração, das 8 às 9. E Deus está aqui. Aleluia. Nós precisamos o aumento de Deus na nossa vida. Aumento de Deus. Nós estamos desenfreados, buscando muitas coisas desta terra. Eu até ouvi um funcionário nosso, alguns tempo atrás, ele falou assim: não, Jesus não pode voltar, eu preciso casar primeiro. Alguns não querem que Jesus volte enquanto não comprar um carro, enquanto não comprar uma casa. Aleluia. A riqueza que há no céu, nada se compara. Depois, com o tempo, você leia Apocalipse 21 e o 22. Aí você vai entender o que Deus tem preparado para a sua vida. Eu já disse aqui na igreja que talvez Deus não dê nem um fuque velho para você empurrar na rua, mas o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Tem pessoas que não sabem falar, não sabem conversar, não têm formação, mas naquele dia Ele estará lá. Talvez aquela pessoa que você não dá nada aqui na igreja, que você despreza, que você não valoriza, que você não enxerga, ou até mesmo passa por cima. Mas naquele dia essa pessoa estará lá, recebendo de Deus o seu galardão que está preparado para Deus dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia! Eu não posso continuar. Poderia falar sobre as obras. Se é de palha, se é de pau, se é de ferro, se é de prata, se é de ouro. Mas deixa para o próximo culto. Vamos estar em pés. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe neste culto de ceia.